Vamos abordar na aula de hoje e introduzir as funções trigonométricas. E consideramos importante, à guisa de introdução, lembrar primeiro a definição do seno de um ângulo e do cosseno de um ângulo, quando nós estamos abordando as relações num triângulo retângulo. Para tal, é conveniente, em primeiro lugar, a gente desenhar aqui um triângulo retângulo e o nosso interesse é definir, utilizando um triângulo retângulo, o seno de um ângulo. Claro que esse ângulo tem que ser um ângulo agudo, menor do que 90 graus. A definição do seno de um ângulo, digamos, θ, é seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, e se nós designarmos por A o cateto oposto e por C a hipotenusa, é igual a A sobre C. E lembrando também que a definição do cosseno desse mesmo ângulo, cosseno de θ, é igual a B, o cateto, portanto, adjacente, B, dividido pela hipotenusa, por C. É claro que, tendo em vista o teorema de Pitágoras, é fácil perceber que, como A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, o seno ao quadrado do ângulo θ mais cosseno ao quadrado do ângulo θ é igual a 1. E também que o seno do ângulo θ é menor do que 1. Eu estou falando, por enquanto, tão somente em relação ao triângulo retângulo. Vamos hoje estender um pouquinho essa noção para ângulos maiores do que π sobre 2, maiores do que 90 graus, e vamos também introduzir a função seno, a função cosseno, a função tangente, cotangente, secante, cossecante e assim por diante, bem como as suas funções inversas, porque isso realmente é muito importante. Vamos contar um pouco da história da trigonometria, que se inicia com certeza absoluta com Hiparco, um dos grandes astrônomos da antiguidade. É claro que os astrônomos se preocupam muito em construir catálogos. Isso na antiguidade, e ainda persiste essa tendência, que é de você procurar especificar a posição de um corpo celeste. E é claro que nos primórdios você fazia isso associando a posição a certos ângulos, que hoje nós damos o nome de latitude e longitude no caso da superfície terrestre, mas no caso da posição de um corpo no céu, você acaba utilizando coordenadas bastante parecidas com essa. Então, lidavam muito com o conceito de ângulo. E Hiparco também foi responsável por introduzir alguns conceitos utilizados na Babilônia cerca de 2000 anos antes de Cristo. Em particular, essa ideia de dividir o ângulo associado a uma circunferência completa, que nós poderíamos designar de 2π radianos, eles introduziram o grau, dividindo essa circunferência em 360 partes. Isso vem da Babilônia, eles gostavam muito do número 60, e com isso constituíram também uma base de números, né, de tal forma a que qualquer número pudesse ser expresso como potência de 60. A nossa base, que nós utilizamos hoje, do número 10, é mais recente. Nós tivemos primeiro essa proposta dos babilônicos. Muito bem.
Hiparco, ele, cerca de 140 anos antes de Cristo, ele introduziu o primeiro conceito da trigonometria. Na verdade, ele introduziu um conceito que é muito parecido, né, com o que nós definimos hoje, e acabamos de fazê-lo, de seno de um ângulo. Ele introduziu um outro conceito, né, que era que é o conceito de corda. Né? Corda, para ele, consistia no seguinte: eu tenho uma circunferência de raio R, e ele, novamente, fazendo uso dessa mania dos babilônicos em relação ao número 60, dividia o raio da circunferência em 60 partes e utilizava uma dessas partes como sendo uma unidade de medida. Muito bem. Utilizando essa unidade de medida, que era 1/60 do raio de uma circunferência, ele definiu a corda do ângulo A, e essa figura aqui não deixa nenhuma margem à dúvida. A corda do ângulo, ou associada ao ângulo A, é igual à distância entre esses dois pontos aqui. E a gente sempre menciona a distância entre dois pontos como sendo a menor distância entre esses dois pontos. Portanto, é a distância ao longo de um segmento de reta. Ao fazê-lo, é claro que a corda depende da abertura desse ângulo. Quanto mais aberto for esse ângulo, maior é a corda. Portanto, Hiparco introduziu o conceito de corda, associado, portanto, ao comprimento desse segmento de reta, ligando dois pontos, digamos, A, B, sobre uma circunferência. Na linguagem de hoje, nós escreveríamos, ou nós diríamos que Hiparco estaria introduzindo a função seno, no caso não do ângulo A, esse ângulo aqui, mas do ângulo A sobre 2. Então, seno de A sobre 2 é igual, e agora olhem para as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, quando a gente define o seno desse ângulo, isso seria dado pela corda de A, como definida por Hiparco, dividido por 2 vezes o raio, que na unidade dele seria 60, portanto, dividido por 120. Isto, ou assim, Hiparco introduziu o conceito de seno e, consequentemente, ele iniciou os estudos da trigonometria. Hiparco mesmo procurou construir algumas tabelas do seno de um ângulo. Né? E as tabelas mais sofisticadas foram construídas depois por Ptolomeu, aí já cerca de 100 anos depois de Cristo. Ptolomeu, no livro dele, o Almagesto, ele coloca uma tabela de cordas ou de senos, variando de meio em meio grau, ou seja, uma tabela que deve ter dado algum trabalho para ele elaborar essa tabela, mas de qualquer maneira essa tabela está no livro Almagesto. Era uma coisa que os astrônomos se preocupavam bastante, era com a corda, ou seja, uma medida de um ângulo, ou uma forma de você medir um ângulo.
Muito bem. No entanto, quando a gente analisa tanto a definição de um ângulo, fazendo uso de um triângulo retângulo, quanto por meio da definição de corda, a gente não consegue realmente definir o cosseno de um ângulo maior do que π, ou do seno de um ângulo maior do que π. E como nós sabemos, o seno de um ângulo maior do que π, ele é sempre negativo. E, portanto, definindo por meio de cordas, nós, ou do triângulo retângulo, a gente não consegue estender o seno de um ângulo maior do que π sobre 2. Vamos fazer agora isso. Para tal, é importante que a gente recapitule o conceito de coordenadas cartesianas. Depois, nós vamos considerar um círculo unitário. Então, como é que nós introduzimos o conceito de coordenadas cartesianas? Consideramos um plano, um ponto, que nós consideramos ser um ponto de origem do sistema cartesiano, e um sistema cartesiano é um ponto adotado como origem e dois eixos designados como eixos y e x. E agora nós sabemos muito bem como especificar as coordenadas de um ponto nesse sistema cartesiano, traçando sempre linhas tracejadas paralelas ao eixo y e paralelas também ao eixo x, como esta aqui, uma outra paralela ao eixo y, até se encontrarem. Esse ponto de encontro define o ponto, digamos, B, que nós estamos procurando a partir das suas coordenadas. O que é importante a gente ressaltar, isso está claro nessa figura, é que no plano cartesiano nós podemos definir 4 regiões distintas do plano cartesiano. Nessa primeira região, tanto as coordenadas x quanto y assumem valores positivos, porque é isso que significa a orientação desses dois eixos aqui. Nesta região, nós temos as duas coordenadas assumindo valores negativos. Nessa região, x é positivo e y assume valores negativos, o que ocorre ser o oposto nesta outra região aqui. Isso é importante para a gente poder entender os sinais da função seno quando o ângulo θ varia de 0 a π, depois de π até 2π. É isso que nós vamos estar interessados. Ou seja, é entender essa questão dos sinais, tanto do seno de um ângulo quanto do cosseno do mesmo ângulo. E para isso é importante a gente recapitular esses conceitos sobre coordenadas cartesianas e os sinais das coordenadas cartesianas nessas 4 regiões que ficam divididas pelos dois eixos, x e y. Muito bem. O fato é que um ponto qualquer, no plano, ele tem sua posição inteiramente caracterizada por essas duas coordenadas, x e y. Sempre lembrando que x pode ser tanto positivo quanto negativo e y tanto positivo quanto negativo, porque é uma questão de convenção, é uma questão de orientação dos eixos.
E isso é um aspecto bastante relevante. No caso, por exemplo, dessa bola, tanto o x e o y assumem valores positivos. A mesma coisa em relação a essa bola. No entanto, se ela estiver numa outra posição, ela pode ter valores tanto de x e y negativos. Ou uma combinação dos dois. Esse é um aspecto que é importante se chamar a atenção. Muito bem. Para a gente introduzir as funções trigonométricas, nós vamos fazer uso de um círculo. Vamos fazer isso agora com um pouco mais de vagar, né? Eu tenho aqui, então, um círculo unitário. O que nós vamos fazer? Entendido sempre que o raio desse círculo é igual a 1, é um círculo unitário, uma unidade de medida de comprimento, por exemplo, né? E agora nós vamos considerar dois eixos, claro, ortogonais entre si. A origem deste sistema de coordenadas é no centro da circunferência. Devemos agora traçar dois eixos, né, ortogonais entre si, que podemos designá-los por eixo x, este, e eixo y, esse outro aqui, né? E agora vamos considerar um ponto sobre essa circunferência. E como nós estamos falando de um ponto sobre a circunferência, nós podemos caracterizar a posição desse ponto sobre a circunferência de duas formas possíveis, mas totalmente equivalentes, né? Na primeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos, por exemplo, essa é uma possibilidade, agora veja bem, passando por esse ponto P, nós temos um segmento de reta, se eu parar sobre a circunferência, e esse segmento de reta forma um ângulo θ. Aí está. Este ponto P sobre a circunferência unitária, ele tem coordenadas x, e nós já sabemos como fazer isso para encontrar essa coordenada x, porque tudo que a gente tem que fazer é traçar por esse ponto uma reta até encontrar o eixo x e, portanto, x é a coordenada associada a esse ponto P no círculo de raio unitário. É claro que a gente pode fazer a mesma coisa em relação ao eixo y. A gente pode também definir a coordenada desse ponto y fazendo algo análogo ao que a gente fez em relação à coordenada x. Ou seja, tracejamos uma reta paralela ao eixo x e aqui temos a definição da coordenada y desse ponto P. E isso é essencial e é suficiente para a gente entender agora a função seno e a função cosseno. Por quê? Eu vou agora introduzir uma aplicação, ou vou ainda construir uma regra mediante a qual eu associo o ponto P à coordenada x. Ou, se você quiser, associo o ângulo θ à coordenada x. Portanto, eu defino a função f de θ como sendo igual à função que associa a cada
a cada valor do ângulo θ a sua coordenada y. E defino uma outra função que eu vou chamar de g de θ, como sendo dada por cosseno de θ, que associa o valor do ângulo θ à coordenada x. Essa coordenada aqui é igual a x, porque agora eu estou falando de um círculo ou de uma circunferência de raio unitário. Portanto, a função que associa o ângulo à coordenada x ou à coordenada y, agora estou falando de funções diferentes, né? Se eu associo ao ponto ou ao ângulo a coordenada y, eu estou definindo uma função que é a função seno do ângulo θ. Se eu associar à coordenada x, eu estou definindo uma outra função que é a função cosseno do ângulo θ. Observe-se que isso é relativamente fácil, né, de ser visualizado quando nós consideramos valores de θ cada vez menores. Digamos, θ dividido por 2, se pode perceber que para θ igual a zero, o valor de y é igual a 1. E para θ igual a zero, o valor de y correspondente é igual a zero. Consequentemente, a gente já pode ver, a partir do próprio gráfico, que a função cosseno é uma função que decresce de 0 até π sobre 2, né? E a função seno cresce, mas de tal forma aqui, seno de 0 é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1, por construção. Né? Por construção. Agora, fica claro, por outro lado, que em função, eu vou agora voltar ao slide anterior, né? Para um ponto P qualquer, portanto, eu posso associar o cosseno desse ângulo, que no caso aqui está uma notação um pouco diferente, de t, mas não importa, é o cosseno desse ângulo, quando eu considerar essa coordenada aqui, a coordenada x, ou quando eu associar a coordenada y, que é o seno do ângulo t. E agora eu posso considerar a situação envolvendo os 4 quadrantes. Né? Então vamos desenhar mais uma vez o nosso círculo unitário e vamos dividir esse círculo unitário em quadrantes. Para isso, vamos traçar. Isso aqui deveria, a rigor, estar mais próximo do centro, não importa. O fato é que nesse primeiro quadrante, tanto o seno do ângulo θ quanto o cosseno do ângulo θ assumem valores positivos. Nesse quadrante, o seno assume valores positivos, mas a função cosseno, para ângulos entre π sobre 2 e π, de tal maneira que esses valores assumem valores negativos ou nulos também. Então, podemos colocar aqui maior e menor é igual a zero. Nesse outro quadrante, o seno é positivo, então poderíamos apenas escrever assim, se nós entendermos o que estamos dizendo com isso. Tanto o seno é negativo,
quanto o cosseno assume valores negativos. Nesse outro quadrante, seno assume valores negativos e a função cosseno assume valores positivos. Isso é sobre a questão dos sinais, né? Muito bem. Fazendo uma recapitulação, então, a cada ponto, né, sobre aquela circunferência ou círculo unitário, e na realidade nós estamos olhando para a circunferência cujo raio é igual a 1, nós associamos a cada ponto, nós vamos associar uma das coordenadas x ou y. Então, se você associa aquele ponto ou aquele ângulo à abscissa, nós estamos falando da função cosseno. Se for as ordenadas, nós estamos falando da função seno. É importante agora lembrar, né? Eu tenho aqui essa figura que novamente ilustra o conceito da função seno e cosseno desse ângulo, lembrando que se esse ponto estiver do outro lado, a função cosseno assumirá valores negativos, porque x desse lado assume valores negativos e a função seno, nesse segundo quadrante, assume valores ainda positivos, como no caso do primeiro quadrante. Alguns valores da função seno e cosseno, eu acho que é importante que sempre se tenha em mente. Por exemplo, o seno de 60 graus ele é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Para o ângulo θ é igual a π sobre 4, seno é igual a cosseno e o valor é raiz quadrada de 2 sobre 2. Essa figura aqui ajuda a lembrar esses aspectos, e é sempre bom lembrar também que a função seno assume valores que são menores ou igual a 1 ou maiores ou iguais a menos 1. Ela, portanto, tem valores nesse intervalo especificado aqui. E isso é uma outra coisa importante da gente lembrar. Lembre-se sempre que eu estava definindo essas funções utilizando um círculo de raio unitário e a circunferência de raio unitário. Muito bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção para algumas propriedades da função seno e da função cosseno, e essas propriedades são importantíssimas se nós usamos essas propriedades muitas e muitas vezes. Mas antes de apresentá-las, eu gostaria de exibir aqui o gráfico da função cosseno e depois o gráfico da função seno. O que é importante ser notado, em primeiro lugar, é que entre 0 e π sobre 2, como eu disse antes, a função cosseno é uma função decrescente. Ela atinge o valor máximo para o ângulo θ igual a 0, vai diminuindo de valor, eu dei alguns valores antes, por exemplo, para π sobre 4, a função cosseno igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, ela atinge o valor 0 para o ângulo θ igual a π sobre 2, ou seja, para 90 graus, depende de que unidade nós estamos utilizando para medir ângulos, né? A partir de π sobre 2, a função cosseno, agora estamos falando do segundo quadrante, assume valores negativos e atingindo para o valor π, e é fácil ver, para aquela figura que eu desenhei antes, que o cosseno de π é igual a menos 1, atinge o menor valor para θ igual a π. A partir daí, ela volta a crescer continuamente até atingir o valor 1 de novo, quando θ é igual a π sobre 2. A função cosseno, a função seno, ela cresce continuamente de 0 até π sobre 2. É o que nós vemos aqui nesse gráfico.
seno de zero, eu disse antes, é igual a zero, e ele vai crescendo continuamente até o valor π sobre 2, quando então a função seno atinge o valor máximo, que é igual a 1. Depois ela decresce, atinge o valor zero para θ igual a π sobre 2 e continua decrescendo até atingir o valor mínimo, menos 1 para o valor do ângulo θ igual a 3π sobre 2. A partir daí, ela volta a crescer, atingindo o valor zero para θ igual a 2π. Esses são gráficos, portanto, típicos, né? Elas são funções periódicas, como se pode ver aqui. Elas se repetem quando θ vai para θ mais 2π. Passa de θ para θ mais 2π. Essa é uma outra propriedade muito importante, especialmente quando a gente for estudar movimentos periódicos, movimento harmônico simples e assim por diante. Muito bem, vamos agora às propriedades que são relevantes a respeito dessas funções. Em primeiro lugar, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Essa é a primeira propriedade notável. A segunda é que seno de A mais B, A e B são dois ângulos, é igual a seno A vezes cosseno B mais seno B cosseno A. Essa é a primeira propriedade muito importante. É sempre bom ter essas duas propriedades em mente. A outra é que cosseno de A mais B é igual a cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Essas propriedades são muito úteis. Nós vamos utilizá-las, por exemplo, no estudo das derivadas de funções, de limites de funções, e a gente precisa. Essas são propriedades importantíssimas dos senos e cossenos, né? De ângulos quaisquer. Não estou falando aqui de funções, mas de ângulos quaisquer. A função seno é uma função ímpar. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. A função cosseno, por outro lado, é uma função par. Ou seja, função cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Essa é uma outra propriedade que, na realidade, acaba distinguindo essas duas funções. Uma é uma função par e a outra é uma função ímpar. Essas duas funções são as funções muito importantes, não somente porque elas são recorrentes em problemas de física. Vai ser muito importante, por exemplo, no caso do estudo do movimento harmônico simples, mas porque também, a partir dessas duas funções, nós definimos outras funções. Em particular, definimos a função tangente do ângulo θ como sendo igual ao quociente entre o seno do ângulo θ dividido pelo cosseno do ângulo θ. Definimos também a cotangente do ângulo θ, e nós representamos apenas por cotan, a mesma coisa com respeito à tangente. A gente utiliza essa notação, tan para designar tangente do ângulo θ, cotan para designar cotangente do ângulo θ, e a cotangente do ângulo θ é o inverso da tangente, ou seja, é igual a cosseno do ângulo θ dividido por seno do ângulo θ. Uma outra função extremamente importante é a secante, mas é importante
Mas é importante lembrar e ter sempre em mente de que nós estamos, na verdade, falando sobre o inverso de funções agora. Então, definimos a cossecante do ângulo θ como sendo o inverso do seno do ângulo θ, e a secante nós definimos como sendo igual ao inverso do cosseno do ângulo θ. São funções, portanto, derivadas ou das funções seno e cosseno. Eu tenho o quociente entre elas, tangente e cotangente, a cossecante o inverso do seno e a secante o inverso do cosseno. Finalmente, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que cada uma dessas funções, e agora então eu vou escrever as duas que nós havíamos considerado anteriormente, vamos lembrar o seno e o cosseno de um ângulo θ, e cada uma dessas 6 funções aqui, para cada uma delas, nós podemos definir a função inversa. O que é a função inversa? A função inversa é definida como a função tal que a f composta pela sua inversa, f composto f menos 1, no caso do ângulo θ, de uma função de θ, isso aqui vai me levar ao valor θ. É assim que se define a função inversa. Então, nós podemos definir 6 funções inversas, uma função inversa para cada uma dessas 6 funções aqui. Em primeiro lugar, nós temos a função, que é a inversa do cosseno, nós designamos por função arco, cujo cosseno é θ. O que significa arco cujo cosseno é um determinado valor? Significa, na realidade, determinar o valor do arco, do ângulo, tal que o cosseno dele seja especificado. Então, eu sei o valor do cosseno. Eu quero saber qual foi o ângulo que deu origem àquele valor do cosseno. É isso que significa a função inversa. O arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é igual a π sobre 4. Porque cosseno de π sobre 4 é 1. Então, eu acho que com isso fica realmente claro o conceito de função inversa. Dado o valor do cosseno, eu quero saber qual foi o ângulo que deu origem àquele valor do cosseno. É claro que isso aqui é sempre definido a menos de 2π, já que nós estamos falando de funções periódicas. Assim como fizemos para o cosseno, podemos fazer também para a função seno. Podemos introduzir a função arco, cujo seno é θ. Podemos introduzir, analogamente, a função arco, cuja secante θ, a função arco, cuja cossecante θ, finalmente, a tangente e a cotangente, introduzindo o arco cuja tangente de θ é x, né? É um valor bem especificado. E, finalmente, a função arco cuja tangente de θ é conhecido. Então, é sempre assim.
eu conheço, por exemplo, a tangente de θ, eu quero saber qual foi o valor do ângulo que me deu origem a esse valor conhecido da tangente de θ. Nesse caso aqui, na verdade, eu quero corrigir essa expressão, é arco cuja cotangente de θ é conhecido. Então, arco cuja secante é bem conhecida, arco cujo seno é bem conhecido, o arco cuja cossecante é bem conhecida. E observe-se que isso é curioso porque lembra de novo aquele conceito de corda e de arco, né? O fato é o seguinte, essas são as funções importantíssimas com as quais nós lidamos tanto na matemática quanto na física, em todo o mundo da ciência, em se tratando das funções trigonométricas. Essas são as funções trigonométricas, 6 delas, e mais as suas inversas. Para cada uma delas, você pode analisar agora, por exemplo, a questão delas serem pares ou ímpares. Por exemplo, a função cossecante é uma função ímpar na medida que a função seno é uma função ímpar. A função secante é uma função par na medida que a cossecante é par. Tangente, por exemplo, é uma função ímpar na medida que seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par, mas ela como um todo é uma função ímpar. Bom, a partir das propriedades envolvendo, por exemplo, seno de A mais B, se pode, por exemplo, tentar deduzir tangente de A mais B, procurar expressões para tangente de A mais B, para cotangente de A mais B e assim por diante. Com isso eu encerro essa pequena introdução e vai ser extremamente útil quando nós estudarmos limites e derivadas e também